Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui. Quando surge o Alviverde vencendo o clássico contra o Corinthians, aí que eu surjo mesmo. Vamos ver aqui as estatísticas do jogo? Deixa aí aquele comentário aí, se você concorda que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Você acha que vai? Vamos ver. Olha só, as estatísticas na tela então, tá? Estatísticas de Palmeiras 2, Corinthians 0. Vamos ver aí como foram os números desse derby, que abriu aí os turnos do Brasileirão 2024. Teremos outro derby lá na Neoquímica Arena, no meio do segundo turno. Será que o Antônio Oliveira ainda vai ser o técnico do Corinthians? Bom, no momento em que gravo este vídeo, eu ainda não sei se ele já caiu, mas é possível que ele já tenha caído quando você assistir, então paciência comigo aí. 2-0 para o Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, Palmeiras 2, Corinthians 0. Vamos lá. 20 chutes, olha só, o Palmeiras com 20 chutes, desses 20, 10 na direção do gol, metade então, hein? Porra. Corinthians 13 chutes, apenas 3 na direção do gol. Posse de bola, vamos lá. Ball possession do Palmeiras 49% contra 51% do Corinthians. É algo normal, o Abel não prioriza ficar tocando bola pra lá e pra cá. Passes 295 contra 315 do Corinthians, bastante equilibrado. Normal também, de certa forma. Precisão de passe, 77% a precisão dos jogadores do Palmeiras contra 78% precisão dos jogadores do Corinthians. Relativamente normal também. Faltas, 18 faltas cometidas pelo Palmeiras, 10 cometidas pelo Corinthians. Olha, o número aqui um tanto alarmante, porque o Palmeiras, geralmente quando isso acontece, perde jogo. Isso indica que, por isso que o Palmeiras teve tanta dificuldade, especialmente no primeiro tempo. Cartões amarelos, claro que toda regra tem exceção, né? Então esse jogo aí foi uma exceção. Contra o Fortaleza também aconteceu do Palmeiras ter essa situação de faltas aí contraditória, aquilo que eu sempre digo, mas a gente viu que o Fortaleza que foi o responsável. Aliás, não foi contra o Fortaleza, foi contra o Juventude, na verdade. Cartões vermelhos, tá? Cartões vermelhos. O Palmeiras teve a expulsão, claro, não dá para negar aí que a arbitragem foi um tanto rigorosa aí, né? Meu irmão, cartões amarelos, 3 do Palmeiras, 4 pro Corinthians, né? Jogador do Palmeiras expulso aí, a gente vai ver aqui o impedimento, foram 2 impedimentos do time do Palmeiras, tá? 2 impedimentos. Agora eu queria saber, por que a expulsão do Rafael Veiga, hein? Por que por que teve essa bronca toda aí com o Rafael Veiga? Isso que é difícil de entender, né? Por que essa bronca toda aí com o Rafael Veiga? Vai saber, né? Mas vamos lá. Cartões vermelhos, portanto, o Veiga expulso. 2 impedimentos para o Palmeiras, nenhum impedimento do jogador do Corinthians, tá? 7 escanteios do Verdão contra 3 do Corinthians. Massacre em escanteios do Palmeiras. E aí a classificação, a gente coloca na tela, então, para você ver que o Palmeiras está grudado ali na liderança. O Flamengo está ali, por enquanto, venceu o Cruzeiro, mas o Palmeiras está logo ali. Se bobearem, não vai ser muitas vezes que o Palmeiras vai perder junto, entendeu? Como foi a última rodada. O Flamengo tem 27 pontos em 13 jogos, o Palmeiras tem 26 nos mesmos 13 jogos, o Botafogo tem 24 pontos, o Bahia tem 24 pontos, tá? Todos têm 13 jogos, tá? Inclusive os próximos que eu vou dizer aqui. O Paranaense em 5º lugar com 22 pontos e São Paulo 6º com 21 pontos. Aí o Cruzeiro tem um jogo a menos, tá? Tem 20 pontos, é o 7º colocado, portanto com 12 jogos. E o Fortaleza, que é o 8º, tem 20 pontos nos mesmos 12 jogos do Cruzeiro. O Red Bull Bragantino, 19 pontos, está ali em 9º. O Internacional é o 10º colocado com 18 pontos e apenas 11 jogos, então tem 2 jogos a menos. O Atlético tem 18 pontos em 12 jogos. O Juventude, 16 pontos em 12 jogos. O time do Criciúma tem 13 pontos em 11 jogos, 2 a menos do que quem tem mais jogos também, de quem está no giro normal da roda. O Cuiabá, 14º com 13 pontos em 13 jogos, praticamente um empate a cada jogo. Bom, gente, e o Vitória é o 15º
com 12 pontos em 13 jogos. O Vasco, olha o Vasco, hein, rapaz? Eu tenho até noticiado aqui que o Vasco estava na zona do rebaixamento em alguns vídeos, mas equivocadamente, porque o Vasco, com os resultados da rodada, acabou saindo aí, né, da zona do rebaixamento de uma vez por todas, até porque o Palmeiras afundou o Corinthians no Z4. Né? Então o Vasco ficou na beira ali, em 16º, com 11 pontos em 13 jogos. E aí o Z4 tem Goianiense, tá? O Goianiense com 11 pontos em 13 jogos, depois de jogar contra o Atlético, contra o Galo. O Atlético Goianiense fica, então, como o primeiro dessa zona do rebaixamento, candidatíssimo a ser rebaixado, candidatíssimo à lanterna, junto com o Vitória, tá? O Cuiabá e com a galera aí. Esses grandes, será que vão ficar aí muito tempo? É a grande pergunta. O Corinthians eu acho que vai. O Fluminense também está dando sinais de que vai ficar por aí. O Grêmio não acredito. E o Vasco também acredito que saia. Mas vamos lá. Atlético Goianiense, o 17º, Grêmio, o 18º, só que o Grêmio tem 2 jogos a menos. Tem esse diferencial pro Grêmio. Ainda tem essa vantagem aí, tá? O Corinthians, os mesmos 13 jogos de todo mundo que jogou mais e tem só 9 pontos. E o Fluminense também já tem os mesmos 13 jogos e é o lanterna com 6 pontos. A situação do Fluminense é de rebaixamento. O Fluminense perdeu absolutamente os últimos 5 jogos, conforme você vê muito bem aí. Então, Fluminense, Corinthians, Grêmio e Goianiense na zona do rebaixamento, tá? O Goianiense entrou aí no lugar do Vasco. O Vasco ainda está nos critérios de desempate, se segurando fora, tá? Porque tem os dois 11 pontos em 13 jogos. Tanto o Vasco quanto o Atlético Goianiense. Mas, irmão, o saldo negativo do Vasco é o problema, né? 12 é um saldo negativo de 12, né? E aí você vê o Atlético Goianiense, que tem um saldo negativo de 5. O Grêmio tem um saldo negativo de 4, o Corinthians um negativo de 6 e o Fluminense um negativo de 11. Esses números aqui estão... E olha que o Vasco tem um saldo negativo menor, né? Mas ele tem mais vitórias. É esse que é o grande ponto aqui, né? Se você pegar aqui pelo número de vitórias, você vai ver que o time do Vasco tem 3 vitórias e o Goianiense tem 2. E aí o número de vitórias está decidindo o Vasco fora da zona por enquanto. Isso pode mudar em 2 ou 3 rodadas. Tudo pode acontecer nesse Z4. E no G4 até que pode também, né? Porque tem o Flamengo 27, Palmeiras 26, Botafogo 24 e o Bahia 24. Depois Paranaense, São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza, Bragantino e Internacional. É os 10 primeiros aí. E você, tá satisfeito com os 2-0 do Verdão? Gostou do gol do Vitor Reis, estreando aí no derby profissional e metendo um gol logo de cara? Jogou tanto que fez até gol. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E nesse vídeo aqui, você vai ver aí o pessoal falando desse clássico, rasgando elogios ao Verdão. Avante palestra!